Muita gente esperando esse tema, então eu preparei um vídeo bem completo para esclarecer ao máximo as dúvidas de vocês. Bora lá! O que é aeróbica em jejum? De uma forma resumida, é qualquer atividade física contínua com intensidade moderada e que seja feita após um grande período sem alimentação. Para que serve o aeróbico em jejum? A vantagem dessa técnica é que você otimiza a queima de gordura. Quando você faz atividade física no dia a dia com uma alimentação normal, o seu corpo vai usar primeiro os nutrientes ingeridos como combustível e vai deixar a gordura como última opção. No entanto, quando você se exercita em jejum, o seu corpo não tem nutrientes à disposição e, portanto, já começa utilizando a gordura como fonte energética. Como você pode perceber, você vai queimar o mesmo número de calorias, mas haverá um melhor aproveitamento das calorias do tecido adiposo, a famosa banha. Qual atividade devo praticar no aeróbico em jejum? Corrida, caminhada, pular corda, musculação, enfim. Posso fazer tudo isso? Para não correr o risco de catabolizar ou de se sentir mal, o aeróbico em jejum deve ser feita com uma intensidade baixa ou moderada. Vamos entender isso. A intensidade mede o grau de esforço da atividade física. Se estamos falando de intensidade moderada, isso significa que você não pode praticar algo que lhe exija grande esforço. O ponto-chave aí é que isso varia de acordo com o condicionamento físico de cada pessoa. Se você pegar, por exemplo, um maratonista profissional que está acostumado a correr 40 km numa velocidade de 20 por hora, qualquer corridinha ou trote para ele seria de baixíssima intensidade. Então, neste caso, ele poderia correr em jejum. Mas se você não tem um condicionamento físico excelente, seria mais seguro executar uma caminhada rápida. Praticar esportes como futebol ou fazer musculação já são completamente contraindicados, porque nesse caso a atividade é de alta intensidade, portanto não é nem aeróbia. Uma boa maneira de medir se o esforço está moderado é verificar se você poderia conversar tranquilamente ao praticar atividade física. Para a maioria das pessoas, o mais adequado seria a mesma boa e velha caminhada. Existe uma frequência cardíaca exata para o aeróbico em jejum? Como protocolo básico, se usa geralmente de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima. Para encontrar a sua frequência máxima, basta subtrair a sua idade do número 220. Por exemplo, se você tem 30 anos, a sua frequência máxima seria 190. Seria interessante que você ficasse então entre 95 e 115 batimentos por minuto. Particularmente, eu não utilizo essa regra, até porque eu nem acredito que o nosso corpo é tão exato assim para que você possa aplicar uma fórmula matemática. Eu prefiro observar a resposta do organismo. Se eu estou me sentindo cansado ou ofegante, eu reduzo o ritmo. Simples e eficaz. É exatamente por isso que quando se faz atividade física, deve-se estar completamente concentrado e atento aos sinais que o corpo lhe dá. Quanto tempo deve durar o aeróbico em jejum? Para ficar numa faixa de segurança, procure não passar de 45 minutos. Se você nunca praticou na sua vida, comece com uns 15 minutos e vá aumentando gradativamente. Devo realmente fazer o jejum absoluto? Você pode fazer, mas existem suplementos que vão ajudar a otimizar esta técnica. Quais suplementos posso usar então para auxiliar a aumentar a eficiência desta prática? Para ajudar no processo de lipólise, queima de gordura, você pode usar um termogênico. Não precisa ser a modinha de Lipo 6 Black ou Oxelite Pro. Um simples termo à base de cafeína é o suficiente. Existem diversos protocolos de suplementação. Vou comentar aqui o que eu utilizei. De 300 a 400 mg de cafeína, 10 gramas de glutamina e 5 gramas de BCAA. Tome-os assim que acordar, espere de 20 a 30 minutos e inicie o seu aeróbico. Os aminoácidos em questão vão ajudar a evitar o catabolismo. Afinal, aeróbico em jejum cataboliza? Bem, se for feito de forma adequada, não haverá esse problema. Os pontos para você ficar atento são tempo de duração, intensidade e uso de aminoácidos antes da prática. Todos esses temas já foram abordados aqui no vídeo. Eu irei passar mal? Esta é uma dúvida muito corriqueira e uma acusação frequente daqueles que não aprovam o aeróbico em jejum. Novamente, se for feito de forma adequada, você não irá se sentir mal. Muito pelo contrário. Eu, por exemplo, sempre me senti muito bem. As vezes que eu fiquei ligeiramente fraco foi porque não respeitei o tempo limite de duração. Quantas horas eu preciso estar em jejum? Algumas pessoas defendem que de cerca de 3 a 4 horas você já pode realizar esta técnica. Eu prefiro utilizar um tempo mais longo, cerca de 7 a 8 horas. Com esse período, é mais provável que os seus estoques de glicogênio, energia armazenada no músculo,
estejam baixos e, portanto, o seu corpo será obrigado a utilizar a gordura como fonte de energia. Tirando aqueles que praticam dietas de jejum intermitente, o melhor horário para praticar aeróbico em jejum é de fato quando acordamos. Quantos dias por semana devo fazer? Para se proteger contra o risco de catabolismo, geralmente utilizamos o seguinte conceito: aeróbico em jejum se utiliza o mínimo necessário. 3 a 4 vezes na semana já é bem efetivo. No meu cutting eu utilizei todos os dias, mas cabe lembrar que eu tinha um curto período de tempo para alcançar um resultado muito expressivo. Ou seja, dose a frequência do seu aeróbico em jejum conforme a sua necessidade. Comece com parcimônia e só aumente a frequência se realmente julgar necessário. Quanto tempo eu preciso esperar para fazer a primeira refeição do dia? Quando você terminar a sua atividade aeróbica, o seu corpo ainda estará num ritmo acelerado de queima calórica. Por essa razão, é interessante esperar 30 minutos para fazer a sua primeira refeição do dia. Se eu pratico aeróbico em jejum, quando eu posso encaixar o meu treino de musculação? Já vimos que musculação em jejum é completamente contraindicado. Você terá que treinar em outro horário. Afinal, é necessário que haja uma boa refeição antes do seu treinamento com pesos. Quem quiser fazer tudo de manhã, pode fazer da seguinte forma: pratique o aeróbico em jejum normalmente e depois faça uma refeição reforçada para que seu treino renda como deveria. Não esqueça de dar o devido tempo de digestão antes de levantar os pesos. O que é melhor, aeróbico em jejum ou aeróbico após o treino de musculação? Eu não sei por que diabos o pessoal gosta de fazer essas intriguinhas. Nada impede de você praticar os dois. Ambos têm seu valor e eficiência. Vale lembrar que muitos bodybuilders profissionais realizam aeróbico em jejum e também em outras horas do dia. O que você precisa controlar é o seu balanço calórico. Lembre que ele é determinado pela ingestão calórica e pelo seu gasto calórico. Se você precisa negativar ainda mais o seu balanço, ou você pode comer menos, ou você pode fazer mais atividade física. No meu cutting, por exemplo, eu comecei com aeróbico em jejum e também no pós-treino. Só que depois eu percebi que meu peso estava caindo de forma muito brusca, então eu fiquei apenas com aeróbico em jejum. Preste sempre atenção na resposta do seu corpo. Se eu faço aeróbico em jejum, posso comer como um porco? Poder você até pode, mas não espere resultados. Qualquer programa que visa queimar gordura deve levar em conta que a alimentação adequada é prioridade. Não espere que uma técnica, por mais eficiente que seja, vai lhe dar a liberdade de cometer as gordices que você tanto curte. Se não aprender a comer, pode esquecer, meu amigo. Bom, falamos aí das principais dúvidas sobre este tema. Foi muita informação, então vamos fazer um breve resumo. Vou citar um exemplo com horários. O protocolo que eu particularmente acho interessante seria mais ou menos assim. Vamos dizer que você acorda às 7 horas. Tome imediatamente 5 gramas de BCAA, 10 gramas de glutamina e de 300 a 400 miligramas de cafeína. Espere de 20 a 30 minutos, então você vai iniciar o seu aeróbico 7h30. Faça por cerca de 45 minutos. Você vai terminar então às 8h15. Você espera mais meia hora e faz a primeira refeição do dia somente às 8h45. Ah, já tinha esquecido. Uma vez me perguntaram se sexo seria indicado como aeróbico em jejum. Ora, nenhum problema, desde que as regras sejam respeitadas. Baixa intensidade, vai bem na manhã, infelizmente nada de selvageria e não deve passar aí de 40 a 50 minutos. Isso já não seria problema para a maioria, visto que nunca passam de 20. Só que seria um pouco estranho você falar para sua parceira ou para o seu parceiro: espera eu tomar BCAA, glutamina e cafeína que daqui a 30 minutos a gente começa. É isso aí, galera, mais uma missão cumprida. Se você gostou do vídeo, compartilha. Se você achou útil, mostre para as pessoas. E tamo junto, abraços e bons treinos.